Nós vamos ler Josué capítulo 1 e depois nós vamos ler Josué capítulo 7. Andar mais 6 capítulos para frente. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou para Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora. Repete isso comigo. Vamos lá. 1, 2, 3 e já. Levanta. Levanta amanhã? Levanta semana que vem? Levanta quando? Grava isso. Levanta-te, pois, agora. Levanta-te, pois, agora e passa esse Jordão, tu e todo este povo, e vá para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Levanta, porque existe algo para você conquistar. Toma uma atitude, porque existem pessoas que estão ao seu lado, que estão esperando uma atitude sua. É o que Deus falou para Josué. Agora vamos lá para o capítulo de número 7. Josué capítulo 7. Vamos ler do versículo de número 7 a 10, que diz assim: E disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que com efeito fizeste passar a este povo o Jordão, para que nos entregaste nas mãos dos amorreus? Foi para que nós pudéssemos perecer? Antes nós tivéssemos contentado em ficar lá, além do Jordão. Ah, Senhor, o que eu direi? Pois Israel virou as costas diante dos inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e nos desarraigarão o nosso nome da terra. E então, o que farás ao teu grande nome? Versículo 10. Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te. Por que você está prostrado assim? Pela segunda vez, Deus falou para Josué: levanta. Levanta e vai agir. Levanta e vai fazer alguma coisa. Irmãos, vamos orar? Feche os seus olhos e coloque a mão no coração. Pai de infinito amor, graça e misericórdia, nós consagramos este momento a Ti, é o momento da Sua palavra. Nós valorizamos e honramos o Senhor e a Sua palavra, e por isso pedimos, Pai, no nome de Jesus, fala conosco, traz resposta, direção, ensinamento para a nossa vida, e que o Seu nome seja glorificado com tudo o que será dito aqui. Nós oramos em o nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Irmãos, nesses dois textos que nós acabamos de ler, Deus está falando para Josué que ele precisaria se levantar e ter atitude. Deus está falando para Josué que ele precisaria se levantar e fazer o que precisava ser feito. No capítulo de número 1, Josué, ele estava meio que decepcionado e desanimado pela perda de Moisés. E quando ele começa a ficar meio desanimado e decepcionado, Deus já começa dando uma palavra para ele, disse: levanta agora! Josué, levanta agora, porque existe um povo que está do seu lado, e eles estão olhando para você, Josué. Levanta agora, porque tem uma missão sobre a sua vida e você precisa cumprir essa missão. Olha as pessoas que estão ao seu lado. Levanta, Josué. No capítulo 7, Israel havia perdido uma batalha para uma cidade pequenininha chamada Ai, um exército muito menor do que o exército de Israel.
E quando Israel perde essa batalha, Josué vai se lamentar diante de Deus. Ele vai se lamentar, ele vai questionar, ele vai murmurar. E nesse momento que ele está diante de Deus ali se lamentando, Deus mais uma vez fala para ele: ei Josué, por que você está aí prostrado? Levanta, rapaz, levanta. Levanta e vai fazer alguma coisa. Levante e vai reagir. Levante e vai consertar aquela bagunça que está ali, que proporcionou essa derrota para Israel. Vamos lá, Josué, levanta. Sabe, irmãos, eu acredito que assim como Deus falou para Josué que ele precisaria se levantar e ter atitudes, Deus está falando conosco que nós precisamos levantar e ter atitudes. Existe muita coisa envolvida. Existem pessoas que estão ao nosso lado nos olhando. Existe a nossa família. Existem os projetos, os planos de Deus a respeito de nossas vidas. Existem os sonhos que nós temos de coisas que Deus colocou no nosso coração para nós alcançarmos e vivermos no futuro. E tudo isso que está envolvido vai depender de nós. Atitude, irmão. Vai depender de atitude. Não dá para permanecer do jeito que está, prostrado, se lamentando. Não dá para continuar chorando as perdas. É preciso se levantar e agir. É preciso se levantar e fazer o que precisa ser feito. O que eu aprendo aqui nessa palavra de Deus para Josué é que existem atitudes que Deus Ele está exigindo de nós, Ele está pedindo de nós. E quais são essas atitudes? Se é para eu me mover em atitude, qual é o tipo de atitude que eu preciso me mover? Eu anotei algumas, e com certeza uma delas vai falar com você. A primeira atitude que nós precisamos ter é a atitude de se posicionar. Nós precisamos de nos posicionarmos, irmãos. Não dá para eu ficar, as coisas estão acontecendo à minha volta e eu ficar, não sei, vou, não vou, faço ou não faço. Eu preciso me posicionar. Nos 2 capítulos, tanto no 1 quanto no 7, Deus falou para Josué, para ele se levantar tomando uma posição. Deus havia levantado ele como líder daquele povo, então ele precisava se posicionar como líder. A primeira atitude que eu vejo é a atitude de entrar num posicionamento. O Josué, ele por diversas vezes na sua caminhada, ele foi colocado à prova nessa questão de se posicionar. E Deus sempre falou com ele para que ele se posicionasse. Em Josué capítulo 24, versículo de número 15, o povo estava meio que na dúvida se continuava seguindo firme os princípios de Deus, se voltavam para a idolatria. E aí o Josué, ele se posiciona, chega diante do povo e ele dá aquela palavra muito famosa e conhecida por todos nós. Ele diz: olha, vocês, eu não sei o que vocês vão decidir, o que vocês vão fazer da vida de vocês, mas eu já tomei uma decisão, e a minha decisão é: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué se posiciona. Em 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 21, o profeta Elias, ele chega diante do povo e fala para o povo que o povo precisava se posicionar. Não dá para vocês ficarem meio termo. Até quando? Diz lá o texto, vocês vão cochear entre 2 pensamentos. Se o Senhor é Deus, serviu. Se Baal é Deus, serviu. Não dá para ficar dividido. Se posicionem. É preciso você entrar num posicionamento
a respeito da sua vida com Deus. Ou você é de Deus, ou você não é. Você tem que se posicionar. Você precisa se posicionar se você serve a Deus ou se você não serve. Ou Deus te chamou para servir a Ele, ou não chamou. O que é que você tem como definição na sua vida a respeito disso? É ou não é? Então essa é uma atitude importante. O profeta Joel, no capítulo 3, versículo de número 2, ele diz: multidões, existem multidões no vale da decisão. São pessoas que elas estão indecisas e não se posicionam para nada, nada. Estão no meio termo, no meio do caminho. E é impressionante que as pessoas que não se posicionam, elas não definem o que de fato elas querem para a vida delas, as coisas à sua volta não acontecem, nada se movimenta e nada muda. E elas ainda colocam a culpa em Deus. Não tem nada a ver Deus com um posicionamento que deve ser seu, você deve decidir. Você deve se posicionar, nem Deus e nem os outros, porque eu não posso jogar para os outros a responsabilidade que é de um posicionamento meu. Eu tenho que me posicionar e definir o que eu quero e o que eu não quero, o que eu estou disposto a enfrentar e o que eu não estou disposto a enfrentar, e ponto final, posicionamento. A Bíblia conta a famosa história de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que se posicionaram em não se dobrar à estátua que o rei havia levantado, mesmo correndo o risco de morrer em uma fornalha de fogo ardente. Eles se posicionaram e estavam dispostos a pagar o preço do posicionamento. Fique sabendo, senhor rei, que se o senhor fizer que essa estátua que você fez, nós não vamos nos dobrar diante dela. O nosso posicionamento é: a gente serve a Deus. E se Deus quiser livrar a gente, aleluia. Se Ele não quiser livrar, também aleluia. Mas nós não vamos nos dobrar diante da sua estátua. Daniel se posiciona como um homem de oração, de permanecer orando 3 vezes ao dia, mesmo sendo lançado um decreto de que ninguém poderia orar. E ele se posiciona correndo o risco de cair dentro de uma cova cheio de leões. Não importa, mas eu vou me posicionar. O meu posicionamento é esse. Mas e os riscos? Eu tomei uma decisão e eu vou seguir na minha decisão. A segunda atitude que eu acredito Deus, Ele quer de nós, é que nós tenhamos a atitude de consertar aquilo que está errado. Se nós formos olhar aqui o capítulo 7 de Josué, ele estava reclamando porque Israel havia perdido para Ai. Ele estava questionando: por que, Deus, por que o Senhor permitiu isso acontecer com o seu povo? E Deus falou para Josué: ô Josué, para de ficar aí reclamando e levanta para consertar o que está errado no meio do arraial. Levanta, porque tem erro no meio do arraial. Israel perdeu porque alguém cometeu transgressão aí no meio do povo. Então levanta e vai consertar o que está errado. Ô irmãos, nós precisamos ter a atitude de consertar as coisas que estão erradas na nossa vida, e nós sabemos o que está errado. Nós sabemos. Então eu preciso fazer uma avaliação de como está a minha vida, e nessa avaliação eu vou ver: isso está errado, isso está errado. Escuta, não precisa ninguém falar para você o que está errado, porque você sabe, Deus fala com você. Você sabe o que não está legal.
Você sabe o que não está indo bem no seu relacionamento familiar. Você sabe o que não está legal lá no seu trabalho. Você sabe o que não está correto e não está legal na sua vida e no seu relacionamento com Deus. Então para de blá blá blá, vê o que está errado e tenha a atitude de consertar as coisas que estão erradas. Levanta essa semana e fala: eu vou consertar. Porque é muito fácil eu ficar questionando a Deus, murmurando contra Deus, reclamando porque as coisas não acontecem, quando a culpa das coisas não estarem acontecendo é minha, por estar permitindo um monte de coisa errada acontecer na minha vida e não me levantar para consertar. Avalie lá dentro da sua casa o que precisa ser ajustado e ajuste, coloque em ordem. Avalie a maneira como você está gerindo suas finanças. Veja o que está errado e conserte isso. Coloque em ordem. Avalie o que Deus quer que você conserte e faça isso rápido. O terceiro tipo de atitude que Deus quer de nós. Deus quer de nós a atitude de abrir mão do orgulho e obedecer ao que Ele tem nos mandado. Porque, pense só comigo, irmão. Eu, quando estou cheio de questionamento, cheio de justificativa para os problemas que estou passando, é porque o meu coração não quer admitir os meus próprios erros. E o nome disso é orgulho. Quando Deus falou para Josué: Josué, para de ficar aí prostrado, reclamando e questionando, e levanta para consertar as coisas. O Josué precisaria de abrir mão do orgulho e falar: é verdade, eu cometi a maior mancada, eu vou consertar essa mancada. Só faz isso quem abre mão do orgulho, irmão. Eu preciso ter essa atitude, decidir, eu vou abrir mão do orgulho. Porque para consertar coisas que eu permiti debaixo do meu nariz, estava na cara que ia dar zebra, estava na cara que era errado, aqui no meu nariz. Foi o que aconteceu com Josué. Puxa, eu ter que reconhecer isso e abrir mão do orgulho, isso é uma atitude que Deus espera de nós. É uma atitude. É interessante que Deus fala para Josué, lá no texto que nós lemos: Josué, levanta-te, pois, semana que vem. Foi isso que ele falou? Levanta no próximo mês. Foi isso que ele falou? Levanta quando? Irmão, quando a gente recebe uma orientação de Deus para obedecer imediatamente, isso mexe com o nosso orgulho. E a gente só consegue vencer quando nós abrimos mão do orgulho. Deus não falou para Josué assim: Josué, pensa um pouquinho se você quer, se você não quer. Talvez você pode obedecer, talvez não. Deus não falou isso. Deus falou: Josué, levanta agora. Vai consertar o que está errado agora. Vai reagir, Josué, agora. Não é amanhã. Não é semana que vem. Não é no outro mês, é agora. Rapaz, isso é muito forte. A Bíblia diz de que obedecer é melhor do que... Vale a pena obedecer imediatamente, mesmo que isso fira o nosso orgulho. Obedecer agora. A Bíblia conta a história famosa
de Zaqueu, o rico, publicano rico, cobrador de impostos. Zaqueu ouviu dizer que Jesus ia passar por onde ele estava, e tinha uma multidão para querer ver Jesus. Zaqueu falou bem assim: eu vou ver ele, mas vou ver um pouco de longe, vou subir numa árvore. E ele sobe numa árvore para ver Jesus. E quando Zaqueu está em cima da árvore, Jesus está passando, a Bíblia diz que Jesus olha para Zaqueu e fala: ei, Zaqueu, chamou ele pelo nome. Ei, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. A Bíblia diz que o Zaqueu desceu depressa, e Jesus entrou na casa de Zaqueu, restaurou a vida de Zaqueu, a família de Zaqueu, e abençoou com salvação a Zaqueu. Qual o segredo para isso? Obediência rápida, abrindo mão do orgulho. Zaqueu era um camarada muito conhecido, rico, cobrador de impostos, e alguém chega e fala na frente de todo mundo: desce agora. Só o cara para abrir muito mão do orgulho para poder obedecer assim, dessa maneira. Deus chamou Zaqueu pelo nome, falou diretamente a Zaqueu. É igual ele está fazendo hoje. Ele está chamando você pelo nome e está falando com você aí, ó, do ladinho de você, no seu ouvido. E sabe o que ele está falando? Obedece, e obedece agora. Movimente-se para obedecer. Não demore. Não demore de fazer aquilo que precisa ser feito. Não prolongue mais aquilo que já era para estar resolvido. Obedece, e obedece agora. Mesmo que isso venha ferir o seu orgulho. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. O quarto ensinamento: a atitude que Deus espera de nós é uma atitude de orar. Mas é orar mesmo, irmão. Deus espera de nós essa atitude no versículo de número 13 do capítulo 7, quando Josué, ele se levanta, Deus falou: levanta e vai mandar o povo se santificar. A santificação começa com uma atitude de oração. Quando Deus fala para Josué: manda o povo se santificar, vai voltar a me buscar, Josué. Para de ficar murmurando, reclamando, e vai voltar a me buscar, vai voltar a me orar, bota o povo para santificar. Sabe, irmãos, nós precisamos de ter uma atitude de voltar a buscar a Deus como buscávamos, de voltar a orar como orávamos, de voltar a se consagrar como nós nos consagrávamos. É essa atitude que Deus espera de nós. Todo grande feito, todo grande ato de sobrenatural que aconteceu na Bíblia, ele foi antecedido por uma oração de um homem, uma oração de uma mulher. Todo sobrenatural antes teve alguém que se manifestou com a atitude de orar. E não precisa ir na Bíblia para poder saber a respeito disso. Você tem essa experiência na sua própria vida. Quantas coisas que você vive hoje que você sabe que é fruto da sua oração em um tempo difícil. Você sabe disso. Então por que você parou de orar? Por que parou de se consagrar? É preciso ter atitude. Moisés, Êxodo capítulo 14, ele está em um momento muito difícil, porque Faraó estava com o seu exército atrás, pronto para destruir todo o povo.
E aqui na frente, ele está com o Mar Vermelho. Ele estava sem saída. Então o que Josué faz é ter uma atitude de orar. E quando ele tem a atitude de orar, Deus direciona para ele tocar com seu cajado no mar, o mar abre e o povo passa a pé enxuto. Josué viu isso. Josué aprendeu que a atitude de orar, ela move o sobrenatural. Ela atrai o sobrenatural para a nossa vida. E quando Josué está na liderança do povo, e ele precisa atravessar o rio Jordão com um povo, o rio com uma correnteza forte, ele lembra do que ele aprendeu com Moisés, então ele ora, tem uma atitude de orar. E as águas, elas param até que o povo inteiro atravesse o rio. Mais na frente, Israel estava em uma batalha, e o território onde eles estavam nessa batalha era um território desconhecido. E Josué precisava destruir os inimigos antes que anoitecesse, porque se anoitecesse, se escurecesse, porque ele não conhecia o território, eles corriam um grande risco de perder a batalha. Então Josué lembra: se eu tiver a atitude de orar, Deus move o sobrenatural. Então Josué ora e ele fala: sol fique parado, lua não se mova do lugar. O Josué ora e a terra para. A atitude de orar. É por isso que a Bíblia diz lá no livro de Tiago, de que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Então ore, meu irmão. Minha irmã, ore. Você está passando um momento difícil, tenha atitude de orar, mas de orar de verdade, de fazer uma oração com todo o seu ser, com toda a sua essência. Ore, ore. Quinto, ensinamento sobre atitude. Deus espera que nós estejamos nos movendo na atitude de recomeçar a caminhada. A atitude de recomeçar, quando Josué, lá no capítulo de número 1, ele está se sentindo a perda de Moisés, Deus fala para Josué: Josué, levante e recomece. Lá no capítulo 7, Deus fala: Josué, você perdeu uma batalha, ok, mas você não perdeu a guerra, levante e recomece. A atitude de recomeçar, irmão, não é porque você perdeu em um momento que você vai perder a vida inteira. Recomece. Não é porque você foi aparentemente derrotado em uma situação que você vai ser em todas. Recomece. Tenha a atitude de recomeçar. Recomeçar em áreas importantes da sua vida. Recomece a sua caminhada espiritual com Deus. Recomece. Você sofreu algum tempo atrás, se decepcionou com a igreja, se decepcionou com um líder, se decepcionou com o irmão, largou aquilo que Deus chamou você para fazer. Isso foi há um tempo atrás, isso foi naquele momento. Tenha a atitude de se levantar e recomeçar. Recomece. Você teve um problema sério na sua família? Um problema sério no seu casamento? Tenha atitude de recomeçar. Converse na sua família e fala: vamos recomeçar. Você sofreu uma decepção na sua vida sentimental? E aí, porque você sofreu uma decepção na vida sentimental, você agora não abre oportunidade para coisas que Deus quer fazer na sua vida, e você está com a sua vida sentimental completamente travada. E recomece. Tenha uma atitude de recomeçar. Recomece o negócio que Deus um dia colocou nas suas mãos.
Recomece a habilidade e o dom que Deus te deu de fazer algumas coisas. Recomece. Mais uma vez eu vou dizer, não é porque deu errado lá atrás que vai dar errado de novo. Recomece. Quando Josué, ele está se lamentando, Deus fala para Josué: pare de se lamentar e levante para fazer. Uma coisa que nós temos que tomar uma decisão aqui hoje é de que nós vamos parar não apenas de se lamentar, mas de falar que vamos fazer. Porque muitas vezes a gente fica assim, não, que eu tenho que fazer isso. Não, porque eu vou fazer isso. Não, eu vou fazer, eu vou resolver. Só que você fala e não resolve nada. Está na hora de parar de falar e começar a fazer. A gente tem que sair daqui hoje decidido. Eu vou parar de ficar só falando e eu vou fazer o que precisa ser feito. Porque afinal de contas essa é a palavra de Deus para nós. Levante-se e mova-se com uma atitude. Por favor, fique de pé aplaudindo e glorificando ao Senhor. Dá uma relaxada, levanta assim os braços para cima. Faz um carinho no ombro do seu vizinho do lado e fala bem assim: eu amei você ouvir essas coisas todas aqui. Fala para ele assim: eu sinto que Deus falou conosco nesse lugar. Sabe, irmão, não faz esse culto ser mais um culto. Não faz essa mensagem ser mais uma mensagem que você ouviu. Não. Faz esse culto ser o culto que virou uma chave na sua vida. O culto que fez um divisor de águas. A palavra que trouxe a mudança que você estava ali para poder viver há muito tempo. Foi hoje. É hoje. E para que isso aconteça, você vai ter que ter uma atitude que não pode ser amanhã. Ela tem que ser hoje. Curve a sua cabeça, coloque a mão no seu coração. Nós vamos orar.